Barbeiro Éder Arruda, meu Deus. Saudações a todos aí. Bora para uma live bem breve sobre um assunto bíblico. Até o Isaac. Oi, Isaac. Saudações aí. Jonathan Miguel, meu parça. O assunto hoje é bíblico, tá? Eu não chamei o John porque não tem a ver com o nosso projeto. Amém, amém, graça e paz. Paz Deus. O Valchois, tamo junto. Bom, eu sempre tenho aparecido aqui alguns temas, né? E os temas não necessariamente são teológicos ou bíblicos. Porém, hoje eu sinto a necessidade de fazer um comentário. Eu andei postando algumas fotos no meu Insta e gerou uma repercussão. Amém, amém, Fagundes. Saudações a todos. Se puder mandar um aviãozinho aí, vamos tratar um assunto aqui que deu uma certa polêmica. Eu coloquei algumas fotos. Vamos lá, vou até mostrar a foto para vocês aqui, ó, ver se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo tirar o brilho. Olha lá, ó. Agora apareceu, ó. Essa foto tá no meu Insta aí, tá vendo? Eu congregando com uns amigos. Tem mais foto aqui, ó. Vamos ver, ó. Eu dentro da congregação congregando, tirando foto no final do culto com os irmãos, tal. E o povo alvoroçou. Teve uns que ficaram felizes. Vocês não acreditam, tem gente que falou assim: ô irmão, graças a Deus, que eu achei que o irmão não pertencia mais a nós, né? Não fazia mais parte do nosso meio. Amém, amém, Gabriel. Bom, e não se trata de fazer parte ou não de fazer parte. E eu gostaria muito de tratar isso à luz das Escrituras. E como as pessoas ficaram revoltadas, algumas aqui, né? Eu não vou falar nome de ninguém, mas eu vou ler o comentário. Por exemplo, um comentário de uma irmã aqui, né? Ela falou assim, ó: não entendo como o irmão Eduardo ainda está na CCB. Veja a concepção. Está na CCB. Ó o Éder. Essa é uma brincadeira do Éder aqui, tá firme. É uma piada interna. Só para todo mundo entender essa piada interna. Na época da pandemia eu deixei a barba crescer. E aí eu tava no mercado comprando umas coisas e um irmão rodeou, olhou, viu eu com aquela barbona. E aí muito religioso não conseguiu me saudar. E eu vi o constrangimento dele, que ele ficava andando em volta, mas não saudava. Eu me aproximei e falei paz Deus pra ele, né? Quando eu falei paz Deus pra ele, ele tomou um susto, né? Tomou um susto. Ô, amém, irmão. Ô, não reconheci o irmão, mas ele tinha reconhecido, tinha orado eu várias vezes já. Aí ele olhou pra mim e falou assim: e aí, tá firme? Porque e aí, até hoje eu brinco com meu amigo aí sobre o tá firme, né? Porque viu o barbudo, opa, não tá firme mais. Vou terminar aqui a leitura desse pequeno texto que a irmã ficou bem revoltada aí, dizendo que não compreende, indignada, me chamou de arrogante, de prepotente, de tantas coisas que não é brincadeira não. Depois o arrogante sou eu, vamos lá. Não entendo como o irmão Eduardo ainda está na CCB, tá vendo? Está. Apesar de provar com a Bíblia que nessa instituição é pregado heresias, fala do ministério e outras coisas mais, como frequentar uma igreja que não temos confiança na pregação? Uma igreja que desencoraja a irmandade a ler a Bíblia. Realmente eu não entendo. Aí uma outra irmã, muito lúcida, respondeu exatamente isso. Pega a visão que ela respondeu, ó. Se você perguntar para o nosso Pai, para o nosso Deus, qual igreja é melhor? Com certeza ele irá responder: aquela que mais precisa. Aquela que mais precisa. Pega a visão. Por exemplo, eu agradeci, ela foi parabéns, irmã, pela lucidez. Veja bem, quando a pessoa não é ainda convertida a Cristo, ela se sente pertencente a uma instituição. Então o sentimento de pertencimento precisa estar acolhendo ela para ela ter um norteamento de como conduzir a sua vida. Quando você de fato é um renascido em Cristo, você não pertence a nenhuma instituição. Você até pode participar, fazer de alguma forma parte daquele meio, mas não necessariamente você é pertencente e nunca dependente. Lembram da pandemia? A pandemia mostrou o quanto é frágil esse tipo de vida
pseudo-cristã, porque as pessoas que dependiam, né, da instituição, da estrutura congregacional de portas abertas e funcional, isso aconteceu o quê? Exatamente aconteceu o quê? As pessoas desistiram, foram desestimuladas, perderam o chão, perderam o norte, a bússola, o GPS perdeu o sinal. Então pararam, muitos pararam, outros deixaram de congregar presencialmente e agora dizem que só assistem o culto, né, online. Vai ver como essas pessoas assistem o culto online. No comecinho o pessoal vestia terno, gravata, tudo bonitinho para assistir o culto. Agora você vai, estão jogados no sofá, às vezes está de bermuda e não tem problema, tá? O bermuda não tem nada a ver com isso, mas para cultuar não dá. Tá? Tem um princípio ligado à questão do culto que está muito ligado à veste sacerdotal. Veja como de ano em ano Ana levava um novo éfode para Samuel, para que Samuel tivesse então a cobertura do seu corpo, para não ficar aparecendo a carne dele, né? Então tem algum sentido? Tem, mas vamos lá. O grande problema aqui está o seguinte, ó. Eu respondi. O grande problema está na tua compreensão. Eu não estou na CCB, assim como não estou em nenhuma outra, estou em Cristo. Desculpa, mas você diz que está em Cristo, porém faz parte da Irmandade da CCB. Caramba, eu não faço parte de Irmandade alguma. Todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo são meus irmãos e eu faço parte dessa igreja. Porque a igreja não é particionada, fracionada em denominações e em grupos. Nenhum momento Deus deu as ovelhas dele para pastor algum cultuar, pastor algum cuidar. Ele é o supremo pastor. O que nós temos é apacentar. Nós podemos apacentar, mas nós não somos donos daquele rebanho. Não pertence a nós, não podemos instalar um regime ou uma doutrina pensada na minha mente e adicionar algo, como as igrejas fazem. Por isso, não há nenhuma igreja 100% defensável. Qualquer igreja que você for, você vai encontrar um problema. E isso vai estar na congregação, vai estar na Assembleia de Deus e Amor, nas igrejas reformadas, nas neopentecostais. Você vai encontrar um monte de problema. Não tem como fugir disso. Tá aí, você veja bem, olha lá. Da qual você diz que do púlpito sai heresia. Você disse isso comprovando na Bíblia. Estranho para mim é uma pessoa que está em Cristo sair da casa para ouvir heresias. Perdoe por minha falta de compreensão, porém não consigo compreender mesmo. Não é que ela não consegue compreender, ela quer me atacar com a opinião dela. Então, beleza. Olha lá, vai vendo. Primeiro, eu não saio de casa para ouvir heresia. Fazem pelo menos 20 anos que eu venho pregando o Evangelho. E eu só apareci na internet depois da pandemia. Mas quem me conhece sabe o tempo que eu venho pregando o Evangelho contrário às heresias. Certo? Porém, eu não saio para ouvir. Como é costume, talvez dessa irmã e de outros, né? De outros. Vamos dizer que o irmão está endemoniado porque a voz está robótica. Não, esse problema está acontecendo até com os caras, os grandes players aí. Eu vejo as pessoas fazendo live e o Instagram muda a voz ali, fica meio bagunçado. Mas não esquenta não. Vamos continuar a linha do raciocínio aqui. Você veja bem, eu não saio para ouvir pregação. Eu saio para estar com os meus irmãos. Por quê? Não é que eu não preciso de ouvir a admoestação. Eu tenho a Bíblia, que é a fonte da palavra, é a palavra de Deus. E toda vez que eu leio e releio, ela fala comigo. E o acesso individual a Deus me é concedido por Jesus. Através do véu do templo que foi rasgado, eu tenho acesso pelo Espírito Santo ao lugar santíssimo. Eu não preciso acessar Deus através de ministério algum. Então, quando eu vou participar de algum culto, eu vou na intenção de encontrar meus irmãos na fé e poder comunicar alguma coisa a ele. É isso que aconteceu. Então eu vou para a clínica e lá tenho liberdade de pregar a palavra com os irmãos que são meus amigos. Então prego a palavra para os residentes da clínica e prego o evangelho verdadeiro. Quando estou com os irmãos amigos na congregação, e isso não é muitas vezes, eu vou para manter o meu contato, manter a minha entrada, manter o meu acesso, manter a minha amizade, e eu vou porque eu os amo. Agora pega essa visão aqui. Olha dentro do evangelho, vocês que acham que isso está errado, tá? Não, eu não concordo nem que igreja é para cultuar. Eu nem concordo com isso. O culto racional é diário e 24 horas por dia.
24 horas por dia. Eu cultuo no volante, eu cultuo em casa. Eu cultuo a Deus honrando a minha esposa e os meus filhos, imprimindo valores dentro do meu lar, trazendo os meus filhos para um movimento de oração conosco no seio da mesa ou na hora de dormir, lendo a Bíblia para eles. Isso para mim é cultuar, isso para mim é adorar a Deus. Entende ou não? Não tem a ver com eu ir na igreja, então passo 16 horas na rua pensando em o que não presta, agindo de forma equivocada, cobiçando o que não é meu, mentindo grandes e pequenas mentiras, mais 1h30 eu estou lá oferecendo culto. Culto é racional, é diário, tá lá em Romanos, dá uma lida lá em Romanos, que é diário, que é o sacrifício vivo, que é agradável a Deus. Não tem a ver, tá? Eu preciso ser igreja e não ir à igreja. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo, porque ele fez de mim templo, não fez do templo de tijolo o templo, não é mais templo lá, tá? Templo somos nós. Bom, então eu não saio para ouvir. Então quem me conhece sabe exatamente o que eu faço. Eu gosto de compartilhar com os irmãos e eu vou dar uma ilustrada para vocês no que é que aconteceu. Congregamos, tenho boa amizade, alguns irmãos têm prazer de estar comigo, eu tenho prazer de estar com eles, e depois do culto fomos, né, numa casa, eu até brinquei ali no comentário, uma busca de janta, né, tem a busca de dom, então fomos para a busca de janta, e aí vamos lá buscar lá a janta, conversar, e sentamos alguns amigos e irmãos, outros que eu acabei de conhecer, um irmão do ministério, tá, também, que faz parte do ministério, e podemos ter total liberdade de falar do evangelho. Vocês não têm noção do quanto crescemos com o evangelho, compartilhando aquilo que Deus nos fez saber, entende? Conversando com os amigos, pontuando biblicamente, levando clareza, clarificando, tirando a venda dos olhos. Depois fomos orar a Deus, e na oração toda a liberdade para expor o evangelho, e Deus me deu a graça, a partir da sua grande misericórdia, de expor o evangelho de forma profunda, e clarear a mente e os olhos, pingar o colírio da verdade em meus irmãos que eu os amo. Agora segura essa aqui. Jesus, quando ele saía a pregar, pega os episódios, a grande maioria do diálogo de Jesus era com quem? Com os fariseus. Por quê? Porque Jesus odiava os fariseus? Não, Jesus era contra o farisaísmo, contra o engano. Veja bem que Jesus na cruz, quando ele estava crucificado, a última palavra ele disse: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Veja bem, pior do que os fariseus, eles estavam matando o corpo de Jesus, cuspindo, esbofeteando, chicoteando, e Jesus não os odiava. Então, se você tem ódio de uma igreja, ódio de uma denominação, ódio daquele povo, entenda, você não está no caminho de Cristo, porque quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Ah, mas aquele povo não é meu irmão. Tá bom, então você ainda não tem o senso de irmandade. Irmandade não são aquelas pessoas que concordam comigo, principalmente as que ainda não concordam. E que Deus me capacitou, me iluminou, me deu um ferramental para eu ir até essas pessoas e clarear elas, identificar os erros, trazer uma conversa que eles possam entender o evangelho. Agora, se você quer seguir para outra igreja, eu não tenho nada contra, tá tudo bem, pode ir. Vai lá, serve a Deus, é para você isso, serve, não tem nada a ver com o evangelho. Evangelho não é sobre mim, não é sobre o meu bem-estar, não é sobre o que eu estou contente. Você acha que o ambiente que Pedro pregava, que Paulo pregava, Paulo pregou por muito tempo nas sinagogas e também na escola de um certo tirano, contendendo, não tinha ninguém ali que concordava com o evangelho, pregavam totalmente o contrário daquilo. Enfim, Jesus pregava no meio dos fariseus o tempo todo. Se ele não quisesse converter os fariseus, ele não, de maneira alguma, gastaria tempo com isso. Ele desceria nos prostíbulos, nos botecos, na sarjeta e pregava para aqueles. Não é que ele desprezou essas pessoas, mas ele não excluiu o meio religioso. Ele combateu fortemente, e é o que Jesus fez. Então ele disse: sede meus imitadores.
Para mim faz muito sentido eu estar no meio de irmãos que carecem de esclarecimento das Escrituras e do Evangelho. Para outros não faz sentido porque eles querem estar no lugar onde eles ouvem o que querem, porque concordam. Agora sim eu ouço uma palavra verdadeira e bíblica. Ok, tá bom, segue o teu caminho. A minha missão, aquilo que eu entendo como chamado, é permanecer no meio de amigos aonde eu posso compartilhar com eles a clareza do Evangelho. E eu não vou desistir disso. Agora, eu até perguntei por que é que a irmã está tão incomodada, né? Por que está tão incomodada? Teve um aqui, dá uma olhada no texto que ele... Deixa eu ver se eu acho que deu conversa para arrebentar. Deixa eu ver lá. Tem um irmão aqui, ó, Eliezer. Ele disse assim: meu Deus, tanta ignorância de Eduardo Stivanelli, ainda se diz evangelista. É isso que a CCB ensina mesmo. Você está no caminho certo. Cumpre o que se pratica lá, prega o amor, mas não exerce. Parabéns, camarada, pela atitude. Você luta pela tua honra mesmo, né? Bom, aí eu vou perguntar para esse e para os irmãos que concordarem com ele. Por exemplo, quando Pedro veio a Jesus, com uma historinha lá de evitar que Jesus fosse para a cruz, o que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Eu vou te perguntar, se Jesus tivesse dito isso hoje numa igreja, um irmão falasse: irmão, eu queria evitar esse problema. O senhor falasse assim: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Sabe o que vocês iam fazer? Vocês iam levantar e falar: que homem arrogante, que grosso, que mal educado. Por exemplo, quando ele falou para os que mentiam: vós sois filhos do diabo, olha que grosso, que mal educado. Quando Jesus chegou na frente do templo, como existe na frente das igrejas e algumas dentro das igrejas que tem as suas lojinhas, né? Esses dias eu descobri uma que tem loja, tem biblioteca para vender livro, tem um monte de coisa lá dentro da igreja. A nossa também tem, outras também tem, tá? Jesus, quando viu que transformaram a casa do pai dele em um mercado, ele chegou virando a mesa, tombando e jogando tudo pro chão. Nossa, que homem descontrolado esse Jesus, né? Poxa vida, responde mal, é duro, é grosso, vira a mesa, que deselegante. Meu Deus, se você estivesse lá, você estaria reprovando aquele que é meu mestre, tá? E para mim, ele está 100% certo. Jesus não tem falha, não tem erro, não tem exageros, não tem descontrole. É tudo pericialmente medido. Dependendo de como precisava, o Senhor Jesus agia. Agora, você responde às pessoas, as palavras são muito duras. Aí tem um outro aqui, ó, que falou assim, ó: alguns profetas, veja bem, profetas, têm dificuldades em deixar a instituição, principalmente CCBistas, porque está relacionado com o ego em ser paparicado. Tapa nas costas, bajulação, por anos seguidos, costumes, muitas visitas, pregações vinculadas a isso. Não é fácil lidar com tudo isso, Não podemos generalizar, mas temos que estar atento a isso, pois a bajulação dá satisfação e conforto momentâneo, e isso aprisiona, e pode se tornar uma via de auto-engano. Eu respondi para ele o seguinte, vamos lá. Mede você com a tua régua. Na tua ótica, a tua ótica sobre mim diz mais sobre você e não sobre mim. Até porque a tua opinião não me define, mas define como você vê as coisas. Eu só lamento. Bom, enfim, vamos lá. Primeiro, que eu sou autor, tá, de um e-book com as 30 manifestações do orgulho. 30 manifestações diferentes de como o orgulho se manifesta. Bom, e eu não estou dizendo que eu estou vacinado, que eu não vou cair nisso, tá? Não. Mas se tem uma pessoa que está todo o tempo aos pés de Deus, ajoelhado, e pedindo: Senhor, não me deixe, porque eu sei que o orgulho ou a arrogância precede a queda. Quem me conhece quando eu transaciono no meio, que eu transito no meio das pessoas ali da congregação ou qualquer outra igreja, conhece que eu não busco ego, não busco bajulação, não busco tapinha na costa, não busco me aparecer de forma alguma, tá? E eu não estou dizendo que eu sou 100% vacinado, porque todo aquele que bate no peito e diz eu não sou arrogante, ele já se tornou arrogante só por fazer tal afirmação. Assim como aquele que diz eu sou humilde, ele já perdeu a humildade só por fazer autoelogio, que é o que está escrito através de Salomão, que diz que outra boca te louve e não a tua, né? Tá aqui o John está aí, meu amigo, convive comigo diariamente.
Ele sabe o quanto nós lutamos contrariamente ao ego, né, ao autoelogio, né, à autovalidação, à autoaprovação, né? Enfim, pode ser em pé, o joelho também, não estou entendendo as perguntas. Bom, aqui ó, tem um brother aqui, ó, o Éder me conhece há mais de 20 anos, sabe o quanto eu combato primeiramente em mim a questão da arrogância. Agora, eu sou muito direto nas minhas respostas, né? Eu trato todo mundo de uma forma muito direta, e pode me tratar de forma direta, que eu não me ofendo, porém eu percebo a ardilosidade. Eu não entendo como ele fica numa igreja assim, né, querendo dizer, eu sei que ele está errado, estou aqui te confrontando, eu tenho certeza das minhas convicções que nós devemos ir para uma igreja bíblica, porque essa é uma seita que mata almas. Cara, isso é a tua opinião, certo? Eu não tenho nada a ver com instituição eu nem reconheço. Eu não reconheço autoridade institucional, eu reconheço autoridade em Cristo. Eu não reconheço bandeiras denominacionais, eu reconheço pessoas que creem e professam a fé em Jesus. Não tem a ver com o nome da igreja, tem a ver com a fé em Cristo, certo? Até porque, vamos dizer assim, pessoas que moram em outro país, onde há perseguição religiosa, países árabes, muçulmanos ou outros países, que não têm liberdade de ser cristão, de que igreja eles pertencem? Quando começou a obra, né, que Jesus plantou e os apóstolos semearam as igrejas, qual era a placa denominacional? Era a igreja reformada? Era a igreja pentecostal? Era batista, presbiteriana, quadrangular? Era adventista? O que tinha lá, né? Você é da linha pentecostal, você é da linha reformada, você é neopentecostal, você é cessacionista, você é continuista, né? Você é pré-tribulacionista, você é pós... Tinha essas coisas, irmão? Tinha alguma coisa disso lá? Claro que não tinha. Isso é tudo invenção do homem, então eu não sigo isso. Mas meus irmãos que creem em Jesus estão em igrejas. E eu vou lá para abraçá-los, estar com eles e comunicar alguma coisa e receber deles alguma coisa também. Porque é isso que é o amor fraterno, a comunhão fraterna, entende? Mas as pessoas são banhadas da ignorância, e a pior ignorância é aquele que já sabe, pensa que aprendeu, porque aquele que pensa que sabe não tem nada para aprender. Então fui para uma igreja bíblica que agora só prega a verdade, não massageia meu ego. Você está cheio de ego massageado dizendo, sou melhor do que vocês. Estou em um lugar melhor, fiz uma excelente escolha, tenho mais clareza, mais lucidez. Acontece que não é assim que funciona o evangelho. Paulo se fez de fraco para ganhar os fracos. Se fez de judaizante para ganhar os judaizantes. Então fez de louco para ganhar louco. Agora, como é que eu vou fazer diferente? Uma alma vale quanto? Não, esse povo eu não... A pessoa respondeu aqui para mim, o chamado de Deus para eu pregar o evangelho não é no meio dessa igreja, agora é seletivo o lugar. Jesus disse, ide e anunciai o evangelho a toda a criatura. Mas pega a visão aqui, em um momento ele disse, salvo engano, não sei se é Cafarnaum ou outro lugar, se eu estiver errado os irmãos podem me corrigir, ele disse o seguinte, que se o Senhor tivesse feito os milagres que fez naquelas cidades, tivesse feito em Sodoma e Gomorra, aquele povo havia se arrependido e haveria misericórdia, talvez eles estariam até aquele dia. Mas o Senhor disse, vai ver o maior rigor para vocês do que para Sodoma. E o que é que Jesus estava falando? Veja bem, olha, a imoralidade sexual é mais fácil de ser convertidos do que a religiosidade farisaica. Bom, então aonde é que mais precisa de ajuda no evangelho e aonde mais Jesus pregou o evangelho? No meio dos fariseus. Quando Jesus dizia para ele, vocês engolem um camelo e com um mosquito, Jesus estava com ira e querendo que os fariseus fossem para o inferno? Era isso que eles queriam, que Jesus queria? É claro que não. Jesus estava confrontando eles para de alguma forma alguém ser convertido, alguns enxergarem, porque para Cristo uma alma vale. Uma alma vale. Agora você veja bem, quantas pessoas, desde a minha jornada, e eu não estou trazendo nenhum tipo de glória para mim ou reconhecimento, eu não quero nada disso. Eu quero que só uma pessoa me conheça, só uma, o Cristo. Que quando eu chegar lá e diga, eu te conheço, entra para o gozo eterno. É só esse que eu quero que me conheça. O resto, tanto faz, mas eu preciso falar aqui para as pessoas entenderem do que se trata evangelho. Evangelho não tem nada a ver com a igreja que você vai.
Porque você não foi chamado para viver em igreja. Você foi chamado para viver pregando o evangelho. Igreja é para você se formar, se capacitar, aprender, receber nutrição, informação e capacitação. E aí você sair e pregar o evangelho. É o ide, não é o vinde. Mas não, eu preciso de uma igreja para ouvir uma palavra cristocêntrica. Por quê? Está com fome? Não é? Claro que eu tenho fome, irmão. Você não tem? Não. Porque Jesus disse que aquele que crer nele, beber da água que ele der, jamais terá sede. E o seu ventre correrão rios de água da vida que saltarão para a vida eterna. Então o sedento que de fato é convertido e renascido, ele não é mais sedento, ele é fonte. E fonte não passa sede, querido. Quando ele partiu o pão, ele disse, eu fazei isso, porque este é o meu corpo, que está partido por amor de vós. Ele disse, sede meus imitadores, fazei isto. Se eu vou partir o meu corpo para dar para outra pessoa comer, ou seja, vou pregar o evangelho, vou ser um pão vivo para que outras pessoas comam, eu não posso ter fome. Eu preciso ser pão e preciso ser fonte. E não é indo a uma igreja que eu vou ser fortalecido. O fortalecimento está em beber das escrituras e ajoelhar aos pés do mestre no seu particular, certo? Porque quem não tem secreto com Deus, não tem segredo com ele. Então se trata de viver o evangelho e não parecer que vive o evangelho. Agora é modinha, fui para uma igreja bíblica e agora sim eu estou ouvindo a verdade. Ok, você pode ir, mas não se sinta melhor do que o outro porque você esteve lá no lugar do outro. E estava na ignorância, amarrado a ele também. E pessoas são diferentes uma das outras. E cada um de uma forma foi despertado. E agora o que nós faremos então? Vamos abandonar e deixar que todo mundo vá ser condenado com a ignorância. Não, queridos, vamos continuar lutando pelos nossos irmãos. Ah, não são teus irmãos? Beleza. Então isso é com você. Essa é a tua definição de irmandade. A minha definição de irmandade é todo aquele que se predispõe a crer em Jesus Cristo. Pode estar em uma igreja que mente, que engana. Tem pessoas que estão em coisas que nem é cristã, por exemplo, no meio espírita, mas crê em Jesus, quer demais acessar Jesus. Essa pessoa para mim é minha irmã e eu vou sentar com ela em todas as oportunidades e falar do evangelho bíblico, porque uma hora vai despertar. Porque o evangelho é a espada penetrante que vai na divisão da alma e do espírito. Se a tua boca ainda não foi ungida para ter o evangelho, então você não pode viver o id. É lógico que você precisa ir para comer alguma coisa, porque você ainda é um faminto. Quando você renascer em Cristo, nova criatura essa nova criatura não tem fome nem sede, porque ele se transformou no pão vivo e ele é fonte de água. Mas isso não entra na cabeça da maioria dos crentes. Eles acham que tem que ir para a igreja, como a irmã disse, ir numa igreja ouvir heresias. Eu não vou para ouvir nada. Eu não vou para ouvir nada e também não vou para criticar. Eu vou para de alguma forma compartilhar, estender uma mão amiga, servir um pedaço de pão. Ah, mas o irmão não é dono da igreja, o irmão não tem liberdade para pregar, mas eu tenho liberdade para falar com os meus amigos, sentar com eles, conversar com eles, e isso me rende oportunidade de falar do evangelho. E quantos? São inúmeros e inúmeros irmãos, amigos meus, que hoje vivem o evangelho, de fato entenderam o evangelho, e nem todos precisaram sair da onde estão, porque agora eles não são mais dependentes da instituição, não são modelados por ela, porque o modelo deles é Cristo. Agora a permanência deles lá é em modelar outros. Entende? Ah, mas eu não quero, eu acho isso errado, que você fica... Tá ótimo, segue teu caminho, vai para outra igreja. Eu não sou contra ninguém sair, não sou, mas eu estou dizendo qual é a minha missão. Mas as pessoas se incomodam, a minha vida perturba, as minhas decisões perturbam as pessoas. Nossa, Eduardo do céu, como que você faz parte de um meio desse? Eu amo os meus irmãos na fé. Se você não comunga do amor que eu sinto, respeita a minha missão. Tem gente que acabou de entender alguns pontos bíblicos e já se sente doutor para ensinar todo mundo. E eu não estou dizendo que eu sou, mas quem me conhece sabe que tem pelo menos 20 anos que eu estou pregando o evangelho. E não é o evangelho CCB ou assembleiano ou quadrangular, é o evangelho bíblico, faz pelo menos 20 anos. E todo santo dia eu leio um pouco, aprendo um pouco e contribuo um pouco. Continuo. Ah, você teve. Tem gente que fala, você quer se aparecer, faz um canal lá no YouTube, tem coragem de botar a tua cara. A grande maioria não tem coragem, ou não vai pelos propósitos corretos. Meu canal é desmonetizado.
tá? Não tá ganhando nada lá, mas eu coloco vídeos lá porque a intenção é alcançar as pessoas e clarificar a mente delas. E quando eu posso estar presencial, eu vou estar. Qual é a pegada? Se eu não vou neste meio, este meio não me aceita mais. E eu amo eles. Tá? Eles, talvez a grande maioria, não consegue amar quem não faz parte daquele meio. Por quê? Porque ainda não transcendeu a clareza do que é evangelho. Então é limitado à religiosidade. Eles são inimigos meus ou vítimas do meu inimigo? Eles são vítimas do meu inimigo. Tem um inimigo em comum que está enganando eles e que me enganou também, enganou você por muito tempo. E aí, eu vou desistir da guerra porque vocês, ou uma meia dúzia de gente, fica incomodado de eu participar de cultos onde eu tenho amizade boa, onde a minha esposa, minha família é bem acolhida, independente da ignorância bíblica de igreja A, B, C, D, qualquer placa denominacional. O importa também o acolhimento, o recebimento, as pessoas que nos abraçam e que de fato são sinceras, nos amam e gostariam de ouvir e me dão ouvidos. E quando me dão ouvidos, o que o Senhor colocou na minha boca eu posso apresentar e tenho colhido muito, muito fruto. Então pega essa visão, deixa de ser infantil, deixa de achar que as coisas você já entendeu e entender o que eu estou vivendo. Para você não faz sentido? Vida que segue, toca o teu barco. O quanto você está incomodado. Por exemplo, pessoas veio aqui e me xingou de arrogante, de soberbo, prepotente. O outro me chamou de profeta que está buscando bajulação. Queridos, vocês estão fazendo leitura a partir da ótica de vocês. É como vocês enxergam as coisas, não como eu sou, não tem a ver com aquilo que eu de fato vivo e defendo. Então a live era sobre isso daqui e aproveitei para soltar um evangelhozinho para vocês. Receba, mas receba de coração, porque evangelho não tem a ver com aquilo que nós achamos. Até, eu vou dar só uma pontuadinha para você aqui. Você crê em Deus? Isso te faz cristão porque você crê em Deus? Tiago vai dizer, os demônios também crê e estremece. Ah, você congrega, participa de culto, louva a Deus, ouve a palavra, lê a Bíblia? Sim. Bom, o diabo também faz. Jesus entrou na sinagoga e tinha um endemoniado lá dentro, que até então nunca tinha sido manifesto, mas quando Jesus entrou lá, aquele endemoniado se manifestou. Ou seja, demônio também congrega, lê Bíblia e canta hinos. Ah, mas eu adoro a Deus. Ah, você adora a Deus? Beleza. Quando Jesus chegou em Gadara, o gadareno carregava 6.000 demônios e ele adorou a Deus. Então demônio também, ele congrega, ele crê, ele louva e ele adora. Pega só essa visão que é bíblica, mas isso... E outra coisa, quando Jesus foi para a igreja de Éfeso, na boca de João, que enviou a carta, aquela igreja era cheia de doutrina, aquela igreja era cheia de princípios, aquela igreja resistia às falsas doutrinas, os falsos mestres, e com muita paciência e com muito trabalho. Mas aquela igreja perdeu o primeiro amor. Aquela igreja perdeu o primeiro amor. Então, o demônio também resiste a falsas doutrinas, o demônio tem muita doutrina, o demônio tem muita paciência e o demônio também, ele também prega a verdade, uma verdade velada. Uma verdade com uma mentirinha incutida ou por motivo errado. Por exemplo, por que é que Deus recusou a oferta de Caim e aceitou a de Abel? Era pelo conteúdo, pelo produto ofertado? Não, era pela intenção do coração. Então revisita o teu interno e vê se o que você está fazendo é de fato para viver o evangelho ou para promover o teu ego, promover a tua assertividade, dizer que você está bem, você agora sabe a verdade e ficar arrogando de si mesmo. Pega bem a visão. Eu nem solto esses assuntos na internet muito, porque se soltar vai entrar em parafuso a grande maioria. E não é porque eu sei mais, é porque evangelho não tem nada a ver com isso. Evangelho está ligado com a fé regeneradora. Vai buscar aprender sobre isso para depois vir falar as coisas, né, que não sabe, não conhece, não entende. Exatamente, a cura é o amargo. Isso mesmo, irmão, o remédio que cura é o amargo. Porém as pessoas dizem assim, o Eduardo diz que prega o amor, mas ele mesmo não tem amor. Você conhece a minha conduta? Por exemplo, vou dar só uma pergunta para você. Quando a águia tem o filhotinho no ninho, eles não querem pela fé, não, eles não querem, não, e não é, fé não é sobre crer, fé é através de regeneração. Veja o que Tiago fala da fé e as obras.
A fé está ligada à regeneração, é nova criatura, nova substância. Não tem a ver com crer. Fé tem a ver com transformar, com regenerar. Se eu digo que creio, mas eu preciso me esforçar ao máximo para ser crente, então eu ainda não fui transformado, querido. Não vem com essa conversa que não tem nada a ver. Tá tudo fora. Vamos lá. A águia empurra o filho do próprio ninho. A águia empurra o filho do próprio ninho. Está lá na ponta da montanha. No cume da penha, como fala os profetas, no cume da penha. Está lá em cima. Joga o filho lá de cima. Aí você me diz, nossa, isso é animal, isso aí não é amor. Acontece que se ela não jogar o próprio filho, ele nunca aprende a voar. Amor, queridos, não tem a ver. Jesus é a única fonte do amor. Chamou o Pedro de Satanás. Jesus é a única fonte de amor e virou a mesa dos cambistas. Jesus é a única fonte de amor e chamou o pessoal de filho dos demônios, filho do diabo. Chamou de sepulcro caiado. Agora, nossa, que Jesus grosso, né? Pois é, eu prefiro ficar com ele, que é verdadeiro, do que com esse monte de mentira que as pessoas gostam de ouvir, né? Então, Jesus é puro amor? É, mas ele também é justiça, né? Deus é justiça também. Então vamos lá, seria esse o ponto. Jesus gastou a maior parte. Eles creem na existência de Deus e estremece, querido. Eles creem na existência de Deus, eles estremecem, eles congregam, eles louvam e eles adoram. Pega a visão, ele estava lá e 6 mil demônios dentro do gadareno, prestou adoração a Jesus, adoração, se prostrou e adorou. Tudo isso não tem a ver com ser renascido. Tem um monte de crente que adora, que louva, que congrega, que prega, que anuncia, que cura, que profetiza, que liberta. E Jesus disse, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, curei os enfermos, expulsei os demônios. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço, malditos praticantes de iniquidade. Então é esse que eu estou falando. Jesus não é esse Jesus imaginado pelos religiosos, porque cada cabeça tem uma imagem de Deus. Ah, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, Deus é o que Ele é. Ele é exatamente o que Ele é. E se você buscar as ideias, né? Não, ele rejeita sim. Porque assim, eu vou pegar uma visão aqui por vocês. É que vocês acham que eu estou falando coisa sem eu saber, né? É isso que às vezes eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, como dá trabalho. Não, ele rejeita heresia sim, querido. Olha lá em Éfeso. A igreja achava que estava servindo a Deus, mas estava sendo manipulada pelo demônio, que ele é mestre na arte de enganar. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês que começaram a entender o evangelho, e aí começaram a recusar aquela pregação, tá? A pregação, deixa eu só colocar aqui um carregador no meu celular, senão ele vai desligar. Começaram a recusar aquela pregação de bens materiais. Faz sentido? Agora que vocês entenderam o evangelho, vamos recusar as pregações de bens materiais. E aí começa a haver aquela pregação sobre vida eterna. É a segunda camada da ignorância. Então agora não, irmão. Ei, palavra que fala de carro, benção, viagem, dinheiro, porta de emprego, cura. Não, agora eu estou atento à palavra de vida eterna. Tá certo? Maravilha, o diabo está te enganando de novo. Por quê? Porque o crente que vive pela vida eterna, ele não vive por Deus. Ele vive pelo interesse dele mesmo, que é acessar a vida eterna e escapar do inferno. Então não é sobre Deus, é sobre o que Deus pode oferecer. Nunca foi um amor a Deus, foi um amor à vida eterna, que é um amor a si mesmo. Mas você acha, nesse momento, que está vivendo algo que é evangelho. Porque antes eu estava enganado, ouvia pregações sobre coisas materiais. Agora não, agora só pregações sobre vida eterna. Está enganado de novo. Só que Satanás te faz acreditar que agora você está na verdade. Aí você começa a combater as pregações, né, de bens materiais, achando que está elucidado. E ele está de novo te fazendo resistir uma heresia para você abraçar outra. E é isso que ele faz. Tanto é que se você vai lá, lê lá em Apocalipse as 7 cartas das igrejas da Ásia e leia sobre a igreja de Éfeso. Vamos lá, vamos ler isso aqui? Quem está comigo, segura um minutinho aí, que eu vou ler. Já que eu arrumei essa briga, eu vou terminar a briga, peraí.
Ai, Senhor. Carta à igreja de Éfeso em Apocalipse. Vamos lá, ó. Vamos ler, ó. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Veja bem o Senhor falando com essa igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo, olha, trabalho árduo, reconhecido por Deus, e sua perseverança. A igreja tinha trabalho árduo, obras reconhecidas e perseverante. Pega a visão. Sei que você não pode tolerar homens maus. Olha para você ver, identificava os homens maus e não tolerava. Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Olha, a igreja identificava as heresias, resistia às heresias e expunha as pessoas, excluía elas. Pensa numa igreja firme, palanque. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Tem algum erro nessa igreja aqui, queridos? Tem algum erro? Mas eles estavam andando e fazendo tudo isso não pelo Senhor, pelo motivo totalmente errado. Quem é que motivava eles a fazerem isso? Deus? Não. Os demônios. Vocês conseguem entender isso? É muito forte para vocês aguentar isso? Era demônio. Porque o motivo pelo qual eu faço identifica para quem eu faço. Se eu faço para o meu ego, fiz para o demônio. Se eu faço para Jesus por amor ao próximo, então eu fiz para Deus. É a mesma coisa, veja lá, Caim e Abel, foi oferecer holocausto, ambos estavam oferecendo a Deus, mas não, um oferecia pelo próprio ego, pela rivalidade, pelo ciúme, pela inveja, pelo ódio, e o Senhor não recebeu. Não é o que é oferecido, não é o que é feito, é por que é feito. Pega essa visão, é por que é feito. Então a igreja aqui, ela foi reprovada. Vamos lá, o próximo versículo. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Pega a visão aqui, querido, pega a visão aqui. A igreja tinha caído, essa era uma igreja caída. Será que você consegue entender que essa igreja, que tinha obras, trabalho árduo, perseverança, não tolerava homens maus, pôs à prova os falsos apóstolos, identificou heresias, perseverou e suportou sofrimento por amor ao nome de Deus e não desfaleceu? O Senhor Deus chamou ela de igreja caída. Olha lá o texto, vamos lá. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Quem é que, olhando para uma igreja dessa, com esse olharzinho que você tem, fazendo juízo do que eu faço e das coisas que eu prego, iria identificar que essa igreja aqui é uma igreja caída? Responde para mim nos comentários, quem de vocês identificaria essa igreja como uma igreja caída? Veja bem, olha lá, além do mais, eles odiavam as práticas dos nicolaítas, que era uma heresia. Eu afirmei aqui na live, então estou mostrando na Bíblia. Leiam lá a carta de segundo Apocalipse, capítulo 2, tá? Apocalipse 2, a carta da igreja em Éfeso, né? E no finalzinho, ó, mais uma coisa a seu favor. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Pega isso, segura isso no colo, essa batata quente, e resolve essa conta. Essa igreja, ninguém identificava ela como uma igreja fraca, ou uma igreja falha, ou uma igreja que não era crente, ou que não era uma igreja bíblica. Mas ela esqueceu o quê? O primeiro amor. Quando eu olho para os meus irmãos, independente da placa denominacional que eles estão, e eu sei que eles estão na ignorância, o que me move a estar lá é o primeiro amor, que você não tem mais, que você esqueceu. Aí você está carregado dessa conduta que a igreja de Éfeso tem. Mas eu não vivo isso daqui, porque o meu alerta, o meu ponto de apoio e base em Cristo é se o que eu estou fazendo é movido por amor ao meu irmão. E se é isso, então eu faço. Ah, mas o irmão prega amor e responde mal às pessoas. Então fala isso com Jesus também. Ele pregava o amor, né, mas chamava de filho do diabo, de sepulcro caiado, de Satanás.
Talvez o Senhor não precise de uma aula com você para aprender o que é amor. Dá um jeito de dar uma aula para ele lá, né? Chama ele numa oração, que deve ser bastante íntimo, e ensina ele como tratar as pessoas, que ele deve estar precisando de uma aula. Entendeu? Então, a visão é essa. Não tem curva, as coisas são desta forma. Eu não sou o dono da verdade, mas eu sigo ela. Estou todos os dias buscando, e os amigos que estão comigo, como o John, que estava aqui, não sei se ainda está, a gente conversa direto sobre o Evangelho, coisas que vai abrindo a mente, clarificando a mente. Tá? Eu tenho no meu celular um monte de contato de irmãos que estão na frente do povo, liderando o povo, que pedem para não sair do anonimato, mas que bebem do conhecimento e querem aprender para levar para o povo, porque estão comprometidos com a verdade e têm uma posição que favorece, que é ocupar um cargo ministerial onde eles podem anunciar o Evangelho e ir tirando as vendas da religiosidade. Esses irmãos estão pagando um preço terrível, mas segundo essas pessoas aqui que vieram falar no meu comentário, no comentário da minha postagem, eles estão errados, porque eles participam de uma seita, de um monte de heresia. Queridos, estamos lutando por almas, não pelo nome de uma instituição. Não tem nada a ver, o nome vai ficar aí, não vai nem ser lembrado. Você entende? O que vale são almas e pessoas, então é sobre pessoas. Se o que está em você é sobre pessoas, você se move por pessoas, você ama pessoas, você busca de alguma forma levar uma clareza de mente, renovação de mente, evangelho, mas não se sinta absoluto porque não somos. Eu não sentei na cadeira de mestre, nem você vai sentar. Nós não temos acesso, ninguém nos fez mestre. Mas hoje essa live eu fiz para ver se todos que estão aqui acessem esse conteúdo. Vou deixar aqui salvo. E olha lá, se não me der coragem, vou colocar lá no YouTube também. Tá bom? Saudações, Deus abençoe a todos. Eu não vou ver aqui... Deixa eu ver se tem alguma... O que você quer saber, Daniel? Queridos, eu vou encerrar aqui, tá bom? Aqui, ó. Já que você sabe tanto... Tem um irmão meio brabo aqui. Já que você sabe tanto. Tem gente que tá sempre assim. Ensina... Estão brigando? Pregou, mas não cumpriu, porém é homem de Deus. Ah lá, isso aqui eles estão falando, esse irmãozinho Neto aqui, é mais um que não assiste vídeo inteiro, né, e tem prazer em mostrar que o outro errou. O prazer dele é mostrar, olha como esse irmão fala abobrinha, né? É um vídeo que fizeram um meme meu, dizendo que eu disse assim, pregou, não cumpriu, é homem de Deus? Sim. Por quê? O que define um homem de Deus? É o dom profético que está nele? Respondam para mim. O que define um homem de Deus? É o dom profético que está nele ou o fruto do Espírito manifesto? Por exemplo, eu ainda sou neófito na fé e ando num meio pentecostal que é muito profético. Então eu tenho ali um sentimento que me vem e eu quero falar uma palavra. E aí eu profetizo, irmão, Deus vai fazer assim, assim na tua vida. E não cumpre, porque não foi o Senhor, eu estava emocionado. Agora, diga para mim, essa pessoa, esse menino imaturo, né, ou que ainda não aprendeu o Evangelho, ainda está preso às correntes da ignorância, isso definiu que ele não é homem de Deus? Responde para mim aí, ô Neto Investe. Isso define que ele não é homem de Deus? Agora eu te pergunto, você nunca errou? Você nunca deu um conselho errado, ou uma pregação errada, ou falou algo errado no contexto cristão e evangélico? Nunca errou, porque se você errou, então você não é homem de Deus. E você também é herético, tá bom? Você é uma heresia ambulante. Não define o homem pelo que ele prega no sentido da profecia no meio pentecostal. Promete que Deus vai dar um carro, promete que Deus vai abrir uma porta. E aí não acontece. E existem N variáveis também que a gente pode considerar, tá? Porque tem irmão aí que, o Senhor prometeu que eu ia ser doutor, mas nem terminou o primeiro colegial. Vai ser doutor não sei na onde, né? O Senhor, mas então, se fosse Deus, cumpria. Entendi, claro, Deus tem que fazer tudo por você. Você fica na rede com água fresca, debaixo de uma sombra, que daqui a pouco Deus entrega um diploma de doutor para você, porque Deus é bom demais. Bom, nunca se mexeu e não cumpriu, mas aí as pessoas que têm motivos para agredir o meio pentecostal, já vê nisso também falha. Acontece que eu não procuro falha nas pessoas, eu procuro falha nas ideias. Porque as pessoas são falhas como eu sou.
Então as ideias precisam ser combatidas porque elas tomam corpo na mente das pessoas. Então qual é a visão da coisa? Quando eu disse, aí veio um camarada do YouTube que pegou uma rixa comigo, e isso diz o que ele é, não o que eu sou, porque você vai no meu canal, não tem nenhum vídeo falando dele, mas você vai no canal dele, tem um monte de vídeo falando de mim, e ele continua falando, e tanto faz, isso diz quem ele é, diz do caráter dele, da índole dele, não da minha não, da minha tá tranquilo. Bom, vamos lá. Então eu disse essas coisas, né? Então o cara prega, não acerta. Tem homens de Deus aqui que está comigo aqui, ó. Sabe qual profeta que não erra a profecia? Aquele que nunca pregou. Porque aquele que prega alguma vez erra, querido. E isso não faz dele aquele que não é mais homem de Deus. Eu não posso desqualificar ele. Porque esse homem, assim como qualquer um, até um adúltero, ele pode ser homem de Deus. Por que ele pode ser homem de Deus? Ele se arrepende. E o arrependido alcança perdão. E o arrependido se torna homem de Deus. Certo? Mas como você tem prazer, né, de tentar espizinhar e humilhar e mostrar que eu não sei o que eu estou falando, vem aqui na minha live perdendo tempo. Até porque se você não concorda e não gosta do que eu falo, tá aqui para quê? Porque você não tem vida própria, não tem vida pessoal. Segue teu caminho, querido. Segue teu caminho. E aprende que homem de Deus não é definido se ele acerta ou ele erra. Um dom ou uma profecia ou uma oração ou até uma pregação. Quanta coisa eu preguei enquanto não entendi o evangelho e eu estava equivocado. Isso definiu que eu não sou homem de Deus? Deus deixou de me amar porque eu estava errado? Paulo, então, ele vivia em nome de Deus e consentia na morte dos judeus que criam em Cristo, dos cristãos. E isso definiu que ele não era homem de Deus? Não. Ah, mas estou falando de depois, irmão, depois que se converte. O que é conversão? Porque a pessoa batiza, você acha que converteu? Congrega 30 anos, converteu? Talvez não. Tem gente que eu converso aqui comigo e fala, irmão, estou 40 anos congregando, faz 1 ano que eu sou convertido. E durante esses 40 anos, os erros que ele cometeu definiu se ele era homem de Deus ou não? Deixa de ser ignorante. Aprende o que é evangelho e para de falar borracha. E vamos lá, queridos, vou encerrar aqui a live, porque eu não tenho meias palavras, né? E as pessoas falam, nossa, que irmão, que irmão ignorante, né? Verdade, de novo, Jesus também, segundo a tua ótica, seria muito ignorante demais. Deus abençoe, Neto Investe. Aprende o que é evangelho aí. Saudações, queridos, e até a próxima.